Muito boa tarde a todos e a todas, e antes de mais quero agradecer a vossa presença por estarem aqui. Como percebem, isto é um bocadinho difícil para mim, nesta companhia, com estas palavras, mas estou muito feliz e não posso dizer o contrário. É extraordinário poder partilhar esta sessão com a Catarina, outra das esganiçadas, se não a principal, com o Miguel Guedes, amigo de há tantos anos e que nos conhecemos também num combate político. Na altura éramos os dois mandatários, desempenhávamos as funções que desempenhará agora o António, ele da juventude, eu da igualdade. É um bocadinho ofensivo para mim, mas seja como for. Não, ser da igualdade foi maravilhoso. Mas acharem que eras mais jovem que eu, mas de todas as formas, nós fazemos uma aliança de gerações, não fazemos confronto entre as gerações, mas Miguel, de coração, ter-te aqui hoje é muito especial. E o António Capelo, claro, este grande homem, que eu estava convencida que me ia dizer que não, mas afinal é um homem fácil. E ainda bem, porque eu sou muito mais feliz com ele ao meu lado e tenho a certeza que faremos o melhor que sabemos e que podemos. Essa é a minha obrigação, que o António vai fazê-lo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Bem, nós estamos a viver um período de um novo regime político, de abertura, um período em que tudo se discute, em que a política voltou a estar no centro das nossas vidas, um período de esperança. E este período não faz outra coisa senão convocar-nos a todos e a todas para fazer parte dele, para o discutir, para ocupar cada espaço disponível. Hoje não é um dia qualquer, já o foi referido várias vezes, mas eu quero acentuar. Hoje não é um dia qualquer. Aliás, é um daqueles dias que para estar aqui é preciso mesmo, como dizia a Catarina, respirar fundo. Respirar fundo. É um dia em que todos nos sentimos um bocadinho mais envergonhadas com aquilo em que se converteu o mundo nos últimos tempos e a forma como as guerras estão a ocupar a nossa vida. Quando me candidatei, comprometi-me a falar de Portugal e é por isso que hoje vou falar, peço desculpa, exclusivamente dos atentados que ocorreram em Paris e em Beirute e sobre os incêndios de Calais. Porque quando falamos de Portugal, estamos a falar também de Portugal no mundo. E quando falamos de Paris, de Beirute e de Calais, estamos a falar de nós. E para mim não há muros a dividir-nos, há apenas uma continuidade. E essa continuidade é também uma das matérias fundamentais desta candidatura, chama-se humanidade. Nós vivemos tempos muito complicados e difíceis, com crises económica e social, a que agora querem fazer acrescentar uma nova crise, uma crise identitária, como se estivéssemos uns contra os outros, umas contra as outras. Nós não aceitamos essa chantagem. Estamos aqui hoje, como disse, para falar sobre o que se passou em Paris, sobre o que se passou em Beirute, em Calais, porque é de nós que estamos a falar. Este não é o tempo para quem defende o fim do ciclo do ódio ficar calado. Se ficarmos calados, só se ouvirão as vozes dos que querem cada vez mais sangue, dos que respondem à guerra com a guerra, ao ódio com o ódio, ao medo com o medo. Não é esse o tempo de ficarmos calados. Falamos, levantamos a nossa voz para dizer não é de uma guerra de civilizações que estamos a tratar. É de terrorismo que estamos a falar. Cristãos, muçulmanos, judeus e ateus, todos e todas têm que estar unidos sob o mesmo lema, que é igualdade, liberdade e hoje, mais do que ontem, fraternidade. Morreram ontem em Paris muitas pessoas nas mãos do monstro. Um monstro que foi criado, não surgiu como
vontade divina ou desastre natural. Foi criado. Um monstro que foi criado e que ganhou vida própria. Muita gente morreu ontem em Paris, quando estava na sua vida cotidiana, num teatro, num restaurante, num estádio de futebol, enfim, quando estava a fazer aquilo que todos e todas gostamos de poder fazer em liberdade nos territórios em que habitamos. Mas também morreram em Beirute mais de 40 muçulmanos, que foram assassinados pelo exato mesmo monstro, pelo monstro que foi criado, alimentado e que ganhou vida própria. Esse monstro é o autoproclamado Estado Islâmico, mas que nada tem de Estado nem de Islâmico. E é bom que se refira isto a cada momento, porque tenho a certeza absoluta que hoje, tal como nós, 1.500 milhões de muçulmanos no mundo estão a condenar estes ataques. E, portanto, não é uma guerra de civilizações, é uma guerra contra o terrorismo. O autoproclamado Estado Islâmico não sobreviveria nem existiria se não tivesse armas, se não lhe comprassem petróleo. E converteu-se no Carrasco. O Carrasco foi o mesmo para os de Paris e para os de Beirute. Mas não nos iludamos, o Carrasco é o mesmo para todos e todas nós. E qual é a resposta? Qual é a resposta a esta situação? Enfim, onde deveria haver humanidade, nós vemos construírem-se muros e cada vez mais muros. Onde deveria prevalecer a dignidade, nós vemos lógicas cada vez mais securitárias, cada vez mais de guerrilha. Onde deveria haver solidariedade, nós vemos multiplicar e semear o medo. Não há aqui nenhuma discussão a fazer sobre Schengen. Peço imensa desculpa. Nenhuma discussão. Nada tem a ver. Não se use a trágica situação dos refugiados e a trágica situação de quem perdeu a vida, quando perdemos todos também ao mesmo tempo um pouco da nossa dignidade, para vir com o fantasma do medo e dizer que temos que fechar as fronteiras e que as pessoas já não podem circular livremente naquele espaço que é um espaço comum entre todos. A resposta também não é a da guerra, de usar a justificação da guerra para fazer mais guerra. Não é de segurança com patrulhamento, de tratar como criminosos aqueles que nada fizeram, senão fugir exatamente do terror que viveram ontem as pessoas que viveram em Paris ou que viveram em Beirute. Porque quem nos procura, procura-nos porque foge todos os dias do exato terror que vimos ontem em Paris e em Beirute. Todos os dias. Nenhuma mãe, nenhum pai põe o seu filho ou a sua filha num barco de papel se esse barco não for mais seguro que o chão que pisavam antes. E, portanto, neste dia e nestes dias, a nossa resposta é e será sempre a resposta da solidariedade. Da solidariedade, mas também a resposta da dignidade e da humanidade. Há muitos anos que tenho visitado muitas vezes o inferno, mais vezes do que gostaria. Há histórias que nunca gostaria de ter visto acontecer, de pessoas reais. Em 2013, quando estávamos na fronteira entre o Líbano e a Síria, estavam a entrar 3.000 pessoas por dia, mais ou menos como entram agora, por exemplo, na ilha de Lesbos, na Grécia. Estavam a entrar 3.000 pessoas por dia. Num dia que estive lá, não sei como de lá saí viva, porque a tristeza quase me matou. E devo dizer que são histórias que ficam sempre esquecidas, ninguém sabe, são os anónimos, mas existem. Não me vou nunca esquecer de uma mulher que tinha feito 80 quilómetros a pé, no meio da neve, grávida de 8 meses, sem água, sem comida, e chegou à fronteira e quase desfaleceu, mas conseguiu dar à luz quando chegou e já estava em território libanês. Como não me esqueço a outra mulher que viu morrer o pai, a mãe, o marido e fugiu com os 4 filhos e fez o mesmo trajeto no inverno, no meio da neve, e quando chegou à fronteira não só tinha perdido tudo e todas as referências, como ainda por cima perdeu pelo caminho um dos filhos. Saiu com 4, chegou com 3. Não me esqueço, ainda em junho passado, quando estava na fronteira com a Síria outra vez, da criança que se dirigiu a mim, que não vou dizer o nome, mas da criança que se dirigiu a mim e que disse: vieste aqui
Preciso de pedir duas coisas. Eram duas coisas absolutamente simples e eu não pude responder a nenhuma. Uma era um extintor, porque as tendas ardem muito facilmente e ela tinha perdido os irmãos e a família no dia anterior numa das tendas do campo dos refugiados e perguntou se eu por acaso não teria um extintor para lhe dar. E a outra era um prato de comida fresca, que estava cansada de não comer comida fresca. Como não me esqueço das crianças que a cada sítio que vou me perguntam quando é que eu volto para casa. Vieste cá ver-nos, diz-me, quando é que eu volto para casa? Ou que me perguntam, sabes de onde é que eu venho? Sabes quantos anos tenho? Não me esqueço. Estas pessoas são as mesmas das de Paris, que quiseram jantar com os amigos, que quiseram ir ao futebol. As pessoas de Paris são as mesmas que estão nestes campos abandonados por causa da hipocrisia de pôr sempre os negócios à frente da vida humana. Há soluções, de facto, mas não têm que passar pela guerra. Tenho apresentado muitas vezes uma proposta no Parlamento Europeu que nunca passa. E vejam lá o radicalismo desta proposta. Que todos os países da União Europeia aceitem um embargo à venda de armas para os territórios ocupados pelos terroristas ou que coloquem uma moratória à compra de petróleo nos territórios ocupados pelos terroristas para que eles não tenham meios de subsistência. Sabem quantas vezes estas minhas propostas passaram no plenário? 0. Sabem quantas vezes ouvi razões para que elas não passassem? 0. Nem sequer se dignam a responder quando se pergunta ao básico porquê continuar a financiar o terrorismo. É por isso que temos que falar hoje, por muito que nos custe e por muito que tenhamos que respirar fundo. O espaço da nossa tristeza, do nosso vazio com o que se passou em Paris e em Beirute, não pode ser ocupado pelas vozes xenófobas e racistas que solução nenhuma não trazem, porque são vozes que só alimentam o ódio. O ódio não vai trazer nenhuma solução. O ódio responde-se com voz alta na defesa da dignidade, da solidariedade, da humanidade, da nossa nacionalidade comum, a todos e a todos. Somos gente, humanidade. Mas a resposta passa também por uma verdadeira cooperação, uma política para a cooperação entre a União Europeia, entre cada um dos países da União Europeia e uma política que seja seriamente de cooperação e que não esteja assente, mais uma vez, nos negócios comerciais que tapam os olhos às ditaduras, quando é conveniente, se isso favorecer os negócios que temos para fazer. Mas também com soluções muito concretas para os nossos países, com soluções muito concretas para a Europa. Será que ainda ninguém reparou que temos mais de 15.000 jovens europeus a combater na linha da frente do autoproclamado Estado Islâmico e a fazer esta guerra? Será que ninguém reparou que mais de 15.000 jovens europeus acharam que não tinham soluções para viver aqui e a alternativa que encontraram foi ir lutar à frente da guerra com uma missão que não é outra senão espalhar o terror e a destruição? Isto não é uma preocupação nossa? Não temos que encontrar soluções para isto? É óbvio que temos. Se há mais de 15.000 jovens europeus, incluindo portugueses, que acham que a solução da sua vida passa por se juntar ao autoproclamado Estado Islâmico, muita coisa neste país e na Europa está mal. Muita coisa mesmo. Mas não podemos esquecer-nos, volto a dizer, de que os refugiados fogem todos os dias do que vimos ontem em Paris. A minha solidariedade com as vítimas de Paris é total. Não estou a fazer nenhuma distinção entre uns e outros. Estou só a dizer que se calhar a fotografia é mais ampla do que aquela que aparece na televisão. E estou a dizer que lamento cada uma das mortes que se passou ontem em Paris. Obviamente não tenho outras palavras, aliás, faltam-me as palavras ao ver aquele massacre, mas quero dizer que nós sabemos também que não há vidas de primeira e de segunda. E, portanto, as vidas de Paris foram vidas que foram perdidas e que nós não podemos permitir que se perca nem mais uma.
E se falo destas questões é porque entendo que quem está ao lado dos de baixo está-o em qualquer parte do mundo. Porque é de nós e dos nossos valores que estamos a falar. E quem procura espalhar o discurso do medo, sobretudo em relação aos refugiados, é muito provavelmente gente que nunca esteve ao lado dos mais pobres em Portugal, nem daqueles que mais necessitaram, que nunca esteve ao lado das lutas quando foi necessário combater os autênticos bombardeamentos aos direitos básicos da Constituição, da educação, da saúde, do Estado Social. Aqueles que têm um discurso de ódio relativamente aos refugiados e que procuram fazer disso uma contraposição em relação aos mais pobres que vivem neste país, provavelmente nunca estiveram ao lado dos mais pobres deste país. E por isso, muito provavelmente, também nunca se comoveram com o facto de termos de ver sair do país 500 mil de cidadãos que juraram defender. Eu já falei muito, peço desculpa, quando falo destas coisas, deixo-me levar. Não disse seguramente tudo o que tinha para dizer, mas quero terminar com uma citação do Amin Maalouf, um escritor libanês, num livro que é sempre necessário e que agora me parece mais ainda, As Identidades Assassinas. E diz, Amin Maalouf, porque é o nosso olhar que aprisiona muitas vezes os outros nas suas pertenças mais estreitas e é também o nosso olhar que tem o poder de os libertar. Portanto, façamos desta terrível circunstância um espaço para nos libertarmos de preconceito e construirmos humanidade, para mudar o nosso olhar, para o tornar mais abrangente, para fazermos desta sociedade uma sociedade justa e solidária. Como veem, não sou neutra, nem pretendo fingir que sou, só para tentar granjear mais simpatia. Como veem, sou de esquerda. Também não pretendo disfarçá-lo, só para granjear mais simpatia. E aqui estou, mulher de esquerda, sem ser neutra. E é por isso que me candidato e venho aqui hoje falar de uma questão que acho que é um problema nosso e de todos nós. Candidato-me porque acho que a nossa vida não tem de ser sinónimo de sofrimento. Pode ser melhor. Candidato-me em nome da esperança, em nome de um país mais justo, mais soberano, mais solidário. Aqui estou. Felizmente a decisão não é minha, é vossa. Não temos medo da democracia, não temos medo do medo. Muito obrigada.